Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje, a pedidos, eu venho com mais um Pergunta e Responde. Eu deixei uma foto lá no Instagram, por sinal, se você não me segue lá, aproveita e me segue agora. @VerônicaLaíno, eu posto muita dica boa lá. E eu deixei uma foto lá e fiz aquela perguntinha básica, o que você quer saber? Gente, choveu de pergunta. Então hoje eu tô aqui para tentar responder algumas das perguntas de vocês. Então, bora lá! Primeira pergunta foi: bom dia, queria saber mais sobre o TCM. O TCM significa triglicerídeos de cadeia média, que normalmente ela é extraída do óleo de coco e é uma gordura de fácil e rápida digestão e absorção. E é uma ótima opção para você utilizar no seu pré-treino, principalmente se você está querendo reduzir peso, porque você está utilizando como fonte de energia a gordura e não o carboidrato. Normalmente a gente utiliza uma colher de sopa antes do treino e ele tem tanto na versão em pó ou líquida. A próxima pergunta é: gostaria que você falasse sobre o jejum intermitente. Bom, o primeiro erro é que eu vejo as pessoas fazendo jejum intermitente todo santo dia. Gente, jejum intermitente não é para ser feito de segunda a segunda. É para você escolher de 2 a 3 dias na semana para você fazer o seu jejum. Qual que é a ideia do jejum? É você ficar no mínimo 12 horas e no máximo 24 horas sem se alimentar, mas entre 16 e 18 horas você já tem todos os benefícios do jejum intermitente. A ideia é que você consiga reduzir vários dos seus exames, principalmente a sua glicemia basal e a sua insulina basal. E isso faz com que você consiga otimizar a queima de gordura, potencializar os efeitos da sua dieta. Então você não tem redução de massa muscular, porque são só apenas 2 ou 3 dias na semana que você vai fazer isso e você vai se alimentar bem nos próximos horários. Agora, de nada adianta fazer um jejum intermitente e você abrir a sua janela. O que significa isso? Acabou o jejum lá de 18 horas, por exemplo, e aí a próxima refeição que você vai fazer é o que eles chamam de abrir a janela e você ir lá, e comer um fast food. Porque essa não é a ideia do jejum intermitente. A ideia do jejum intermitente é que você já esteja fazendo realmente uma reeducação alimentar, preferencialmente uma dieta mais uma low carb, porque aí você vai ter ótimos benefícios dando aquela chacoalhada no seu organismo fazendo jejum intermitente. A próxima pergunta é: dicas para deixar de comer doces. Tenho muita vontade de comer doce, principalmente depois do almoço e jantar. Bom, existem 2 pontos que eu quero deixar bem claro aqui. Se você morre de vontade de comer doce depois do almoço, gente, come um quadradinho de chocolate, não tem problema nenhum. Você consumir um quadradinho de 10 a 15 gramas de chocolate depois do almoço e 10 a 15 depois do jantar, totalizando no máximo 30 gramas aí de chocolate amargo por dia. Lembrar que chocolate amargo é de 70% para cima. Agora, se você quer comer a barra inteira de chocolate e de preferência aquele chocolate ao leite, para tudo, que aí sim você precisa reduzir essa vontade de comer doce. 2 coisas que ajudam muito a reduzir essa voracidade por doce é trabalhar com alimentos amargos e azedos. Então, durante a sua refeição, tenta priorizar esses alimentos. Então, coloca uma rúcula, um agrião, escarola, tempera sua salada com limão ou toma um suco de limão sem açúcar, lógico, um copo pequeno de suco de limão sem açúcar ou suco de maracujá sem açúcar. Ao finalizar a sua refeição, toma um cafezinho expresso ou toma uma xícara de chá desses mais amargos, como chá verde. Isso faz com que você estimule o seu paladar azedo e amargo e a partir daí você tem uma vontade menor de consumir doces em geral. A próxima pergunta realmente frustra muita gente, porque nem todos emagrecem com facilidade. Desde o seu primeiro dia do desafio eu não perdi nem 2 quilos ainda. A gente tem que entender que emagrecimento não é só fechar a boca e achar que a gordura vai milagrosamente sair do nosso corpo. Se fosse assim, até que tava fácil, né? A gente tem que levar em consideração várias coisas. Então, antes de você começar um processo de emagrecimento, vale a pena você ir no médico fazer aquele check-up, principalmente para ver como que estão os seus níveis de glicemia. Então, ver como que está a hemoglobina glicada, ver como que está a sua insulina basal, ver também como que está a função da sua tireoide. Descartado todas essas possibilidades de que todos os seus exames, estão todos perfeitos,
Ok, então a gente pode focar só na dieta. A gente pode sempre alternar dietas para que o seu corpo não acostume. Então a gente pode fazer uma reeducação alimentar um mês, aí no segundo mês a gente vai para uma low carb, aí depois a gente vai para uma cetogênica, aí depois a gente volta para uma reeducação alimentar, introduz um jejum intermitente, muda o tipo de exercício físico e aí a gente vai fazendo essa rotatividade para otimizar a redução de peso. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são os extras que a gente esquece de contabilizar ao longo do dia. Porque esses extras ao longo de um mês faz muita diferença. Então, o que eu quero que você anote? Fui na Copa, tomei um chá. E aí eu comi um biscoito maisena. Mas foi só um biscoito maisena. Tudo bem, anota. Um biscoito maisena. Depois do almoço eu chupei um chiclete. Tudo bem, anota. Chupei um chiclete. Chupei uma bala. Aí depois eu tomei um cafezinho com açúcar. Aí depois eu comi só um bombonzinho que me levaram. Hoje foi aniversário, comi só uma fatiazinha de bolo. Comi só um brigadeirozinho. No final de semana, eu comi só uma fatia de pãozinho a mais. Aí depois eu tomei só um suquinho. E é sempre só. Gente, no final do mês, vocês vão se assustar com a quantidade de só que a gente vai consumindo ao longo do mês. Isso também atrapalha muito o processo de emagrecimento. A próxima pergunta é: as folhas refogadas têm o mesmo efeito delas cruas? Infelizmente, quando você cozinha um alimento, você tem alteração e você acaba perdendo muito dos nutrientes. Então você não pode comparar um alimento cru com um alimento refogado ou cozido, mesmo que tenha sido feito no vapor. Por isso que o ideal é você fazer rotatividade. Então, se essa semana você já consumiu repolho refogado, na semana que vem você tenta consumir ele cru e vai fazendo essa rotatividade. Agora, o que a gente pode fazer é temperar a salada crua. A gente tem várias formas de temperar, então você pode usar temperos frescos ou secos ou até molhinhos para a salada. Eu vou deixar aqui no card, ou aqui no card, nunca sei para onde apontar, que vai ter, eu tenho uma playlist somente com molhos para salada para você incrementar a sua salada. Então não tenha medo de temperar a sua salada. Eu sempre penso assim, gente, mas ela refoga o repolho com alho e azeite. Por que ela não pode colocar um alho refogado por cima do repolho cru para temperar? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, muitas vezes as pessoas não gostam das saladas cruas porque ela não vem com sabor nenhum, não vem com tempero nenhum. Então, você pode sim temperar as suas folhas e a sua salada crua para ter um sabor a mais e um tchan a mais nessa salada crua. A próxima pergunta é: feijão tem bastante carboidrato, mas também é fonte de ferro e outras coisas importantes para o corpo. Qual o melhor jeito de consumi-lo? Porque a gente tem que lembrar que todo o grupo das leguminosas, que é feijão, grão de bico, lentilha e ervilha, eu considero eles um alimento completo, porque eles têm uma boa quantidade de carboidrato, mas também tem proteína e tem bastante fibra. Ou seja, o carboidrato presente nos grãos é um carboidrato de absorção lenta e gradual e também tem a proteína vegetal que vai deixar a gente saciado por mais tempo. Pensando no processo de emagrecimento, é mais interessante você consumir os grãos, as leguminosas, do que arroz, macarrão e batata. Então vamos supor que você colocaria no seu prato 3 colheres de sopa de arroz. O que você pode fazer a partir de hoje? Colocar 2 colheres de sopa de feijão e 1 colher de sopa de arroz. E aí dessa forma ele vai ter menos carboidrato, mais fibra, mais proteína e vai te deixar saciado por mais tempo. E quando rolar aquela preguiça na sua casa de cozinhar o feijão, lembrar que a ervilha é uma ótima opção também, e a gente tem aquelas ervilhas congeladas que é só você aquecer e elas também fazem parte do grupo das leguminosas. Como me alimentar de forma saudável à noite? Muita gente tem medo de comer à noite porque acha que vai engordar, mas gente, pera lá! Depende muito do que você vai comer à noite. É lógico que se você chegar tarde, você não vai comer aquele banquete de carboidrato, né? Porque você já está indo dormir, seu corpo não precisa de carboidrato. Então, à noite, dá mais preferência para os alimentos ricos em proteína e gordura. Seria uma boa opção comer uma salada crua ou refogada. Lembrar que a salada cozida, refogada, tem uma digestão mais fácil. Então, se você tem uma digestão demorada, dá preferência mais para os alimentos cozidos ao invés de crus. E escolhe aquelas carnes que são mais fáceis de digerir, como peixe e ovo, ou você também pode optar pela proteína vegetal, que serão as leguminosas. Então,
feijão, grão de bico, lentilha e ervilha. Para esses grãos serem facilmente digeridos antes de você cozinhar, é só você deixar de molho por em torno ali de 12 horas, trocando a água no meio do tempo. Outra coisa que você pode fazer também é colocar as gorduras boas, então castanhas, sementes, abacate. Isso dá uma boa sensação de saciedade, porque às vezes a gente chega em casa muito tarde, morrendo de fome, querendo comer o pé da mesa. E a gente quer o quê? Carboidrato rápido, de absorção rápida. A gente quer comer um pão, um bolo, um biscoito. Gente, não faz isso. Então, como regra geral, fuja dos lanches e dá preferência à salada ou aos legumes e às proteínas de fácil digestão e absorção. A próxima pergunta é: quero incluir amendoim na rotina como fonte saudável de gordura. Quando a gente vai consumir amendoim, o que eu recomendo é você sempre comprar aquele amendoim cru que você encontra ali próximo da parte de farinha, lentilha, fubá. Tem aquele grão de amendoim cru. E aí você vai torrar no forno, igual eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês verem que é a coisa mais fácil do mundo. E dessa forma ele fica torrado e crocante. Lembrar de não tirar aquela películazinha roxa, porque ela é riquíssima em antioxidantes, então você consegue ter mais nutriente ainda consumindo aquela película roxa. A quantidade que a gente deve consumir de amendoim é a mesma das outras, que é mais ou menos aquela xicrinha de café de 50 ml. Não compre o amendoim já torrado, aqueles que vêm no supermercado, porque na verdade eles são fritos, igual pastel de feira. Eles jogam no óleo fervente, ou pior, na gordura vegetal hidrogenada, e aí eles tiram rapidamente e assim eles torram o seu amendoim, que na verdade é frito. E ainda no assunto do amendoim, tem mais duas perguntas, que é: pasta de amendoim, pode comer com o quê? Eu comprei e achei horrível, kkkk. O que acontece é que, gente, pasta de amendoim saudável é o amendoim torrado e moído puro, sem açúcar nenhum. E aí, se o seu paladar estiver muito viciado em coisas doces, você vai comer aquilo e vai achar insonso, vai achar sem graça. Então você pode utilizar o quê? A pasta de amendoim em cima de uma fruta mais doce, como uma banana, por exemplo, e aí isso vai fazer com que você ache a pasta de amendoim mais agradável. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com a quantidade. Não ultrapasse aí 1-2 colheres de sopa no máximo de pasta de amendoim na refeição. E se você quiser fazer a sua própria pasta de amendoim, aqui no canal também já dei a receitinha de como fazer pasta de amendoim, que é a coisa mais fácil desse mundo. Só jogar o amendoim no processador, bater e ele vira pasta de amendoim. A próxima pergunta é: café solúvel é uma opção saudável? Hoje em dia a gente tem vários tipos de café solúvel. Eu utilizo o que está escrito liofilizado. Consegue preservar todas as propriedades boas do café, além de preservar aroma e sabor. E a vantagem dele ser liofilizado é que você não teve que utilizar nenhum processamento químico para fazer isso. Essa pergunta aqui eu achei tão curiosa, vamos lá. Verdade que não pode comer abacate depois das 16 horas? Oi? Gente, abacate é uma fruta pobre em carboidrato, rica em gordura. Quem foi essa pessoa maluca que inventou que não pode comer abacate depois das 16? Juro que eu queria conhecer ela para perguntar qual que é o motivo, porque olha, pelo contrário, né? O abacate a gente até coloca ele mais pro período da noite, porque é um alimento que traz sensação de saciedade sem oferecer muito carboidrato. Então é uma ótima opção, inclusive para comer de ceia, ou seja, antes de dormir. Então pode comer seu abacate depois das 16 horas despreocupado, mesmo se estiver em horário de verão. Pode comer que tá liberado. Essa pergunta vai gerar um pouco de polêmica, mas vamos lá. Gordura animal é saudável, certo? Como a banha de porco. E a gordura do frango também pode ser aproveitada? Aquela gordura quando a gente tá fazendo um frango refogado e sai um monte? Bom, vamos lá. Para mim, um alimento saudável é um alimento que promove saúde. Banha de porco, ela é uma gordura que pode sim ser utilizada, mas é uma gordura saturada. Gordura saturada, a gente sabe que é milhões de vezes melhor do que uma gordura hidrogenada, como a margarina, por exemplo. Porém, se a gente for colocar na balança, o que é melhor? Uma gordura saturada ou uma gordura que não é saturada, como a do azeite, por exemplo? A gordura do azeite, ela vai te trazer zilhões de benefícios para a sua saúde, então ela realmente é saudável. A banha de porco ou qualquer outra gordura de origem animal, ela não vai te causar malefícios, mas ela também não te traz benefício nenhum. Então não é uma gordura que eu chamo de saudável, porque ela não promove saúde, mas você pode sim utilizar gordura saturada para cozinhar, desde que em pequena quantidade.
Próxima pergunta é: quais proteínas podemos incluir nos lanches ou café da manhã, além dos ovos ou laticínios? A gente tem zilhões de outras fontes de proteína, como carne, frango, peixe, porco, tofu. Então você pode fazer um patezinho de frango desfiado, uma sardinha, uma carne moída, uma carne desfiada, um lombo e colocar para rechear um sanduíche. O tofu você pode fazer um patê igual você faz patê com ricota, você pode fazer patê com tofu. Inclusive aqui no canal tem receitinha de patê de tofu, é uma ótima fonte de proteína e você também pode utilizar os grãos como fonte de proteína. Então você pode utilizar o grão de bico, lentilha, ervilha. Você pega esses grãos, tempera bastante com azeite, sal, ervas e aí você leva num potinho e aí chega na hora do lanche você pode comer eles a temperatura ambiente, que também fica bem gostoso. A próxima pergunta é: se o treino é de noite, o que é bom comer antes e depois? O whey depois vale? Isso é uma pergunta muito comum, porque muita gente trabalha e depois vai pro treino. O que a gente deve evitar de consumir de pré-treino são os alimentos à base de cafeína. Então, como um pré-treino, você pode dar preferência por uma fruta. Então, por exemplo, uma banana com aveia, uma banana com uma pasta de amendoim, TCM, num chá de hortelã. Então, são alimentos que são ausentes de cafeína e que vão te dar energia para você ir treinar. O seu pós-treino, você até pode consumir o whey, mas lembrar que o seu pós-treino vai ser o seu jantar. E jantar, obrigatoriamente, a gente tem que consumir legumes e verduras. Então, chegando em casa, o que você pode fazer é consumir uma salada, tanto crua ou cozida, com uma fonte de proteína. Tem muita gente que prefere fazer o quê? Comer a salada pura, sabe? Só uma salada bem temperada, ou até mesmo agora que vai começar o outono, o inverno, um prato de sopa cheio de legumes ali, e aí você pode consumir o seu whey protein depois, sem problema nenhum. Bom, meu povo, eu recebi muitas outras perguntas, porém esse vídeo já tá ficando longo demais, então eu vou parar por aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa pra mim nos comentários dizendo que você gostou, qual é a frequência que você gostaria que esse tipo de vídeo aparecesse aqui no canal, deixa pra mim nos comentários, então dizendo se você gostou, quantas vezes por mês você gostaria de ter esses vídeos e se vocês querem que eu volte aqui para responder as outras perguntas que ficaram por responder. Então é isso, gente. Até o próximo Pergunta Responde. Fui!